Reencarnação e vida da médium espanhola Amália Domingues Soler. Capítulo 27. Justiça. Um erro judiciário. 35 anos de presídio. Há poucos dias chegou a Régio de Calabria, Francisco Crea, um ancião de 72 anos, alto, seco e enfermo. Seu semblante denunciava longos sofrimentos e de sua maneira de falar se deduzia que havia estado longos anos no presídio. 35, segundo os certificados que trazia consigo. A notícia de que um presidiário inocente regressava à sua pátria, a aldeiazinha de Palizine, situada na Calábria, havia circulado pela imprensa e depois repórteres saíram ao encontro do liberto, em Régio, e conseguiram que lhe comunicasse algumas interessantes notícias de suas aventuras de seu cativeiro. Corria o dia 13 de fevereiro de 1865, último dia de carnaval. Começou dizendo: quando meu irmão Antônio teve uma disputa com Pedro Calba em Palizine, o agrediu e procurou refúgio numa casinha de campo minha, a fim de não ser detido, para evitar mais questões com o agredido. Mas um filho deste, chamado Francisco, tendo notícia de que meu irmão havia esbofeteado seu pai, pôs-se perto do refúgio de Antônio, armado para surpreendê-lo. Como meu irmão não saía ao ar livre, o rancoroso Francisco tratou de pôr fogo à casa, incendiando um viveiro próximo a ela. A sinistra luz do viveiro, convertida em fogueira, Calba viu sair fora de sua casa Antônio D'Amico Matarazzo e, crendo que fosse meu irmão, lhe apontou a arma, disparou a espingarda e o deixou morto com um balaço. Soube que Matarazzo havia sido assassino perto de minha moradia. Soube que Matarazzo havia sido assassinado perto de minha moradia, mas nada temi. Quando me acusaram de homicídio, protestei. Tive algumas polêmicas sem importância com o assassino. Tive algumas polêmicas sem importância com o assassinado. Por afirmar que este meu filho havia causado danos em sua plantação. Mas essas questões foram de pouca importância e por elas não se podia pretender acusar-me de um gravíssimo delito. Fui preso e, entretanto, por meio de declarações artificialmente combinadas, me processaram e compareci ao tribunal do júri, em Régio de Calabria. Ali me condenaram à morte, apesar dos esforços de meu defensor, o respeitável barão Giuseppe Nani. Solicitei recurso ante o Tribunal de Cassação e meu defensor, o advogado Casella, obteve a anulação da sentença e enviou-me a causa ao Tribunal de Montelon Calabro. Ali me defendeu o advogado Fernandino de França. Sua defesa foi tão eloquente que ainda corações de pedra ter-se-iam comovido. Fui condenado à morte por maioria de um só julgamento, e a pena foi comutada por prisão perpétua. Sempre chorei amargamente minha desgraça. Sempre fui inconsolável. Primeiro por ter sido condenado, sendo inocente. E depois por haver deixado em casa uma mulher angelical, minha esposa, Bruna Luciano. 3 filhos, Vicente, Savério e Eurico. Conduzido e condenado ao presídio de Civitavecchia. O nome do presídio é Civitavecchia, ou Cheia. Civitavecchia. Passou 20 anos ali, classificado sob o número 2128. Transferido logo ao de Porto Longone. Ele estava num presídio chamado Civitavecchia e depois ele foi transferido para outro chamado Porto Longone. O recolheram, por último,
ao de Portoferraro. Ele foi transferido para 3 presídios. Primeiro Citavancenha, depois Porto Longone e por último levaram ele para um presídio chamado Portoferraro, onde perdeu toda a esperança de liberdade. Transcorreram 35 anos, quando Francisco Calba, gravemente enfermo e tendo em conta que havia prescrito o delito, declarou-se o autor da morte de Amico. Não, o cara foi... declarou-se o autor da morte de Matarazzo, que era o cara que tinha morrido, né? Ante o notório Alejo, um protetor de CREA, o barão Vicente de Basel, chamou a atenção do ministro da Justiça sobre o espantoso erro judicial. O diretor do presídio prosseguiu o CREA, falando nos últimos momentos de sua prisão. Havia me anunciado que ficaria livre em 2 ou 3 dias, mas eu duvidava de tanta aventura. Quando o cabo de guarda mandou que apresentasse o número 2128 que eu trazia, estremeci, abracei e beijei os meus companheiros de pátio. Chegou um homem, deixou no chão a bigorna e o cinzel, partiu a corrente que havia trazido durante 35 anos e que deixou em meu corpo sinais indeléveis. Fui enviado, continuou liberto, do presídio à cela de Passanante, onde se apresentou um alfaiate para tomar medidas para confeccionar-me esta roupa. No dia seguinte estava em liberdade, mas sem ter o que comer. Alguns jovens ingleses que trabalhavam nas minas de Portoferraro deram-me de comer e de beber e me entregaram cerca de 6 liras, recolhidas de uma coleta. Um delegado de segurança entregou-me depois 1 lira e 20 centimos. Viajei com passe até Nápoles e afinal cheguei a esta cidade. CREA anunciou em seguida que se transferiria a Palissy, onde habitam seus 3 filhos, todos casados e com a filha de Francisco Calba. Lamentou a desventura do infeliz Matarazzo e, depois de despedir-se dos jornalistas, mostrou-lhe seus braços tatuados como de todos os prisioneiros velhos, um dos quais estão desenhadas as cenas do Calvário, como se CREA se tivesse proposto recordar constantemente que ele também foi condenado inocente e que também recuperou afinal a liberdade, mas não a juventude e a robustez que a justiça humana lhe é incapaz de devolver. Não é verdade que o anterior relato horroriza indubitavelmente o ânimo mais valente, o espírito mais forte, a alma com brios de gigante, treme aterrorizada ante a ideia de ser vítima de um erro judicial. Muitos erros judiciais se resistem na história dos processos. Muitos infelizes subiram os degraus do patíbulo sem haver cometido o menor delito. Há mais de um cético disse com amarga ironia, e mais de um cético disse com amarga ironia, e dizem que há Deus. Onde está sua eterna justiça? Quem sustenta a balança divina que se inclina com tanta iniquidade e pesa mais a calúnia que a inocência? Bem considerado, há motivos mais que suficientes para expressar de modo que fazem um cético, e só o estudo razoável do Espiritismo é que levanta a ponta do véu que cobre a vida passada, essa vida inegável, sem a qual haveria o direito de renegar haver nascido, e de servir de joguete para a ignorância dos chamados juízes, que condenam cegamente, tão impassíveis ficam depois de haver cometido as mais horríveis torpezas ante os erros judiciais, tão horríveis como o que cometeram os juízes com Francisco CREA. Fica-se perplexo, sem saber que pensar em tal estado. Recorro sempre a meu conselheiro espiritual, para que ilumine meu entendimento e me salve de pensar erradamente. Com minhas perguntas não tendem nunca a satisfazer puris curiosidades, talvez por isso, até agora, encontrei bom acolhimento em meus amigos do espaço. Inspire-me, ó, tu que tanto sofreste na terra e que tão bem soubesse ler no coração humano. Sim, Padre Germano, fale-me uma vez mais para tranquilizar meu espírito, que ante certos erros judiciais parece que perco a reflexão necessária para procurar a eterna justiça,
Ascendendo a meu desejo, eis aqui o que diz o guia de meus trabalhos. Efetivamente te encontras desorientada, porque compreendes que martírio tão horrível como o sofrido por esse desgraçado deve obedecer a causas poderosíssimas. O cara passou 32 anos preso na Itália por um erro judicial, né? Confundiram ele com o assassino do cara. Aí o inspetor Padre Germano começou a explicar o porquê. Começar de novo, né? Foi o que ele disse. Efetivamente te encontras desorientada, porque compreendes que martírio tão horrível como o sofrido por esse desgraçado deve obedecer a causas poderosíssimas, e ante a necessidade imperiosa do castigo, desaparece uma grande parte de culpabilidade dos juízes, e seu erro é como se disséssemos fortuito, pois são necessários instrumentos de tortura para atormentar os condenados. Pois deve dizer-te que estás em grande erro. Os juízes são criminosos. Seu crime não tem a mais leve atenuante. Porque o papel do verdugo não é necessário representá-lo na terra para castigo e escarmento dos culpados. Quando um homem merece sofrer os tormentos do inferno, não necessita que ninguém o atire no abismo. Ele mesmo se joga. Recordas que não faz muitos meses, leste nos jornais e tremeste de espanto que um sábio explorador havia caído desde uma grande altura a um precipício, arrastando consigo seu guia. A neve os cobriu, morreu o guia e o sábio ficou preso no buraco formado pelas rochas. E ali permaneceu 2 dias, escrevendo seus últimos pensamentos, até que a neve tapou sua sepultura. Dias depois, amigos solícitos procuraram o explorador e o encontraram em sua tumba, improvisado, apertando a carteira contra o peito. Tesouro inapreciável para o sábio e para a ciência, porque em suas folhas estava escrita a agonia de um Marte, com os apontamentos mais precisos para saber como morrem os que se empenham em ler no livro da natureza. Vez aquele homem não necessitou que o pusessem em uma capela e que um sacerdote lhe falasse da vida eterna para consolá-lo da perda que iria sofrer. Ele mesmo procurou na sua queda o lugar apropriado para meditar suas últimas horas. Ele, sem necessidade de que o obrigassem, confessou suas culpas ante a proximidade de uma morte inevitável. Chorou completando seu guia, que arrastou na sua queda involuntariamente. Com a culpa vai enlaçada a sentença da justiça eterna. Assim é que quantas torpezas cometem os juízes por seu pouco estudo e o escasso interesse que tomam pelos infelizes que aparecem como criminosos. Tem no seu devido tempo o castigo merecido. Há espíritos perturbados no espaço. A maioria deles são não... Olha o que é que o espírito do Padre Germano está dizendo, né? Há espíritos perturbados no espaço. A maioria deles são nossos togados. Os que firmaram impassíveis sentenças de morte sem conhecer, ainda que levemente, a culpabilidade do acusado. Não te ocorra nunca crer nem dizer que se uma posse merece ir para o suplício, é necessário quem disponha que tal ato se verifique. Cada um é o verdugo de si mesmo. Estuda um pouco a humanidade e te convencerás de que estou certo. Vês, por exemplo, um rico improvisado, e se não merece gozar os prazeres que lhe proporciona a riqueza, verá que vive pobremente, que não desfruta nem um pouco de bem-estar, que lhe entrou pelas portas, não necessita que os ladrões o deixem pobre, ele mesmo conserva os hábitos da pobreza. Por quê? Pergunta. Porque não merece ser rico. Porque por justiça não ganhou os gozos das satisfações que proporciona a abundância.
A justiça mais estrita reina na criação. Vós não compreendeis, como não compreendeis outras muitíssimas coisas. Vês a um simples olhar os milhões de mundos que giram no espaço? Pergunta. Não, vós não o vedes, mas existem. Pois de igual maneira existe a justiça eterna. Por isso a vida das almas é eterna. Porque necessitam estudar no grande livro, cujo título é muito breve. Unicamente 8 letras entram em sua composição. Justiça. Relativamente a esse infeliz que durante 35 anos rodou pelos presídios, se bem que nessa existência foi um ser inofensivo. Nem sempre teve tão boas qualidades, e séculos atrás foi um dos maiores Caíns que matou seu irmão. Esse infeliz, que naquela época era nobre e se chamava Conde Sálvio, tinha muitos pergaminhos, mas suas arcas estavam vazias, porque seu irmão era o primogênito e o dono absoluto dos inúmeros bens daquela opulenta família, cujos membros viviam todos à sombra do prazer em humilhante dependência. Sálvio não se conformou com semelhante tutela, reclamou uma parte dos bens a seu irmão, e este não cedeu à sua petição. Sálvio o sequestrou, fez com que desaparecesse sem que ninguém pudesse encontrá-lo. Tirou-lhe os olhos e por um refinamento não o matou, e teve enterrado em vida 40 anos, pois que é um enterrado vivo aquele que habita um subterrâneo arrastado por pesadas cadeias. Para a maior segurança, o entregou a um pequeno reinado fronteiriço, dizendo-lhe: este prisioneiro é a garantia de teu reinado. O dia que ele morra, me apoderarei de teus estados. O outro, pela importância que lhe dava ao prisioneiro bons alimentos, e até lhe tirava as correntes para que andasse livremente pelo subterrâneo. Sálvio visitava o seu irmão várias vezes por ano, exigindo sempre que fizesse donativo de quanto possuía, dizendo por escrito que se consagrava a Deus. O prisioneiro negou sempre a petição de seu irmão, e este, secretamente, matou-lhe o único filho. A esposa morreu louca, e Sálvio apoderou-se de toda a herança, não se atrevendo a matar seu irmão, por um vago temor, acreditando que se o matasse morreria também. Não se enganava em seus cálculos, porque ao morrer o prisioneiro, quase instantaneamente sentiu Sálvio, e o contato de suas mãos de ferro que o estrangulavam era o espírito de seu irmão, que se vingou de seu longo cativeiro. Mas como a dor de um segundo não é bastante para saldar a conta de tantos anos, por isso agora esteve 35 invernos no presídio, arrastando a uma corrente mais feliz que sua vítima, que perdeu a vista e teve 5 anos de menos. Se não tivesse encontrado juízes incapacitados, ele mesmo teria se convertido em acusador de um crime imaginário. Pois quando o espírito se propõe a saldar uma conta e escolhe a época que melhor lhe aparece, nada nem ninguém lhe detém o cumprimento de seus propósitos. Cada espírito sabe quando lhe convém livrar-se um pouco de sua pesada carga. Adeus. Reencarnação em vida da médium espanhola Amália Domingos Soler. Capítulo 28. Ontem e hoje. Seguindo meus estudos na grande Bíblia da humanidade, encontro às vezes seres que despertam em mim um vivíssimo interesse. Olho-os, contemplo-os, trato de ser vítima deles, até conseguir que me contem uma parte de sua história, e digo para mim: não me enganei, este ser é o volume preciosíssimo. Pode-se aprender escutando seu relato. Não há melhor livro que o homem, e quem diz homem diz mulher, porque, como disse não sei quem, a realidade supera a todas as ficções da fantasia. O melhor novelista não chegará nunca a despertar o interesse que desperta um episódio da vida real.
Faz algum tempo me apresentaram uma mulher de meia idade, distinta, elegante, sem afetação, delgada, pálida, com olhos tristes e expressivos. Lê-se naqueles olhos todo um passado de lágrimas. Cecília é viúva. Tem uma filha casada e um filho adotivo de uns 12 anos, ao qual quer com delírio. O menino lhe corresponde, tendo de sobra motivos para querê-la, pois aos 15 dias de nascido ficou sem pai e sem mãe. Cecília, que vivia pouco menos que na miséria, não titubeou nem um segundo em ficar com ele, apesar da família que lhe dizia: estás loucas? Se não tens para ti, nem para tua filha, como vais criar esse infeliz? Deus é muito grande, respondeu Cecília. Minha filha quer, e querendo já é para mim o suficiente. Sim, sim, mamãe, dizia Amparo, beijando o orfãozinho. Será meu irmão, chamar-se-á Henrique. Não quero separar-me dele, Cecília. Cecília, Amparo e Henrique formaram a mais formosa trindade. Um menino cresceu entre as carícias sem conhecer a orfandade. Passaram os anos e Amparo casou-se. Henrique ficou louco de alegria quando Amparo teve uma linda menina. Seu júbilo não teve limites. Para a recém-nascida foram todas as suas carícias, todos os seus agrados, e sonhava em ficar homem para ganhar muito dinheiro e comprar-lhe roupas de veludo e colares de pérolas. A menina correspondeu de tal modo seu carinho que, quando começou a balbuciar suas primeiras palavras, em lugar de dizer, como fazem todas as crianças, papai e mamãe, ela só dizia Kiki, diminutivo de Henrique, que ela inventou. Tão gravada estava em sua mente a figura do menino, que quando se separou dele, porque seus pais foram para longe, dizia Luzita para sua mãe, assim que viu o menino: mamãe, aí vai o Kiki. E Henrique, por sua vez, quando viu uma menina clara e ruiva, gritava alvoroçado à mãe. Alvoroçado: mamãe, olha a Luzita. Quando Cecília contou-me esses detalhes, senti em todo o meu ser uma grande emoção e disse para mim mesma que haverá entre essas duas crianças. Na terra não se costuma querer tanto. As crianças empregam mais tempo em brincar e disputar um brinquedo do que em acariciar-se e em recordar. Uma criança, em regra geral, a primeira que chama é sua mãe. E Luzita chamou Kiki. Conheceu-o antes? Perguntou. Amou com toda a sua alma? Perguntou. Quem sabe? Pergunta. Não por curiosidade, mas por estudo, perguntei ao guia de meus trabalhos. E efetivamente se havia conhecido antes Luiz e Henrique. O espírito me disse assim: não te enganaste em tuas suposições. Cecília, sua filha, Amparo, sua neta e Henrique são enlaçados pelos laços mais fortes que se conhecem na terra. Foram mãe e filho em várias existências. Tiveram vida acidentada e em sua antepenúltima encarnação, Cecília cometeu um crime para ocultar a desonra de sua filha. O hoje chamado Henrique, que era naquela época uma jovem encantadora e apaixonada, pertencente a uma grande família, com muitos pergaminhos, escudos de nobreza e castelos senhoriais. Cecília, a mulher que hoje vês, tão modesta, tão sofredora, tão resignada com as múltiplas adversidades de sua expiação, era então uma altiva castelã, que não acreditava que os plebeus fossem filhos de Deus. Entre ela e o povo havia, segundo o seu entender, uma distância tão imensa que nada, nem ninguém podia diminuir. Assim é que seu assombro e sua dor foram espantosos quando escutou dos lábios de sua filha a mais horrível confissão. Estava desonrada, e sua desonra não se podia ocultar, porque se agitava em suas entranhas o fruto de seus vergonhosos amores. Amava um homem do povo, um trovador sem fortuna, que tanto cantava os encantos da natureza, como as transportava para a tela com seu mágico pincel. Mas era um artista vagabundo, que ia de castelo em castelo oferecendo suas trovas e pinturas.
Não conhecera seus pais, não tinha nome, o chamavam Ivan por chamar, que opróbio. E aquele perdido, aquele ser abandonado, muito formoso de corpo, mas usando uma roupa velha, sem um só escudo em seus bolsos, se havia atrevido a seduzir a rica herdeira de 100 duques, com a esperança de unir-se a ela quando sua mãe conhecesse sua desonra. Mas aí, o artista sabia ler o grande livro da natureza, mas não o coração de uma mulher orgulhosa. E Cecília então não podia crer que o amor é o grande nivelador do universo. Preferia 1000 vezes ver sua filha morta que unida a um homem sem nenhum título de nobreza. E sigilosamente, sem dar a compreender a sua pobre filha suas más intenções, fez com que Ivan fosse preso, acusando de agitador do povo. Encarceraram e foi deportado para longe de seu lar, enquanto sua amada dava à luz a um menino que, recolhido pelo avô, desapareceu para sempre. Morta a criança e desaparecido o pai, a honra da neta de 100 duques ficou sem manchas. Ninguém suspeitou o ocorrido, mas a jovem mãe não pôde resistir à separação do amado de seu coração e do terno ser que trouxe em suas entranhas. Não murmurou uma queixa, compreendeu que sua mãe havia agido dominada pelo orgulho da raça. Perdoou porque a amava muito e lentamente foi murchando sua esplêndida beleza, até morrer nos braços de sua mãe, dizendo: "Perdoe-te". Cecília então se horrorizou de suas ações, mas ao mesmo tempo respirou com mais liberdade, porque desaparecia a vítima de seu orgulho de raça. Os mortos não falam. A jovem desonrada foi vestida de branco, colocaram entre suas mãos a palma de sua virgindade. Era a palma do martírio, e sobre sua branca fronte murcharam delicadas rosas. Não faltou nenhum atributo de pureza à casta virgem. Para sua mãe, todas as demonstrações pareciam insuficientes para ocultar sua desonra, porque, ainda que todos ignorassem o acontecido, ela sabia. Sempre via a figura de seu neto e escutava tremendo uma voz que dizia: "Perdoe-te". De Ivan não tornou a ter notícias, morreu em seu desterro, maldizendo sua infausta sorte. Cecília, atormentada pelo remorso e ao mesmo tempo satisfeita com sua obra por haver salvo sua opulenta família, não sobreviveu muito tempo. A sua pobre filha. Deixou a terra em meio da maior perturbação, sem poder ter certeza se havia cometido um crime horrível, levado a cabo um ato heróico, sacrificando o que mais amava para evitar escândalos. Pois bem, Cecília está hoje na terra, completamente transformada. Seu orgulho de raça desapareceu. Hoje é humilde, paciente, resignada. Hoje sabe amar. O amor é sua religião. Espírito enérgico. Quando se deu conta do erro em que havia vivido, com a mesma decisão que empregou para fazer o mal, consagrou-se a praticar o bem. Como não foi criminosa, senão pela metade, os espíritos que foram vítimas de seu orgulho de raça não se separaram dela. A perdoaram e acompanharam em suas encarnações de expiação. Sua filha Amparo é o espírito do menino que Cecília fez morrer ao nascer, e sua neta Luzita é o espírito de Ivan, que segue Henrique sem deixar de amá-lo. Por isso, quando em sua atual existência começou a falar, chamou-o porque Henrique é o amado de sua alma. Estão juntos há muitos séculos. Ou melhor, juntos não é a palavra mais apropriada, porque faz muito tempo foram impacientes, cometeram um crime para unirem-se mais depressa. Desde então se encontraram, se amam. E desde então se encontram, se amam, lutam para viver enlaçados, e sempre uma mão oculta os separa. Essa mão oculta é sua expiação, pois a felicidade não pode ter por cimento sangue e lágrimas. Estuda bem esse verídico relato, porque é de grande ensinamento. Cecília foi culpada por seu orgulho de raça, por sua ignorância, pela dureza de seu coração. Fez dona da felicidade de 3 seres, causando a morte de sua filha, de seu neto e de Ivan. Os 3 espíritos a perdoaram, e seu neto não pode ser mais generoso, elegendo para lhe devolver
bem por mal. Sua neta Luzita, que ontem morreu em seu desterro, maldizendo a honra que nasceu, hoje reclama suas doces carícias, e Henrique adora sua mãe adotiva, sem recordar o passado. Suas vítimas não só a perdoaram, como a amam com delírio e havendo desaparecido o ódio. Não tem Cecília direito de ser feliz? Pergunta. Não, não tem, por isso não é. Por isso luta com a miséria, com a humilhação. Por isso dá a vida pela vida. Por isso não pode estar com sua filha e seus netos, e só tem a seu lado seu filho adotivo, custando-lhe imenso sacrifício poder desfrutar de sua companhia. É lógico que assim sucede porque ontem rompeu em 1000 pedaços um ninho de amor. Sua filha morreu mártir, Ivan desesperado, e seu neto não pôde dormir em seu berço de flores. Por isso hoje Cecília suspira por sua filha, por seus netos, e se sacrifica por seu Henrique, dando-lhe todo o amor que sua loucura lhe havia negado. Cecília é uma alma redimida, viu a luz e na luz quer viver. O amor que sente por sua família é imenso, daria por ela sua vida com o maior prazer. Despertou nela uma sede de amor que nunca satisfaz, sempre parece que ama pouco, sempre está descontente consigo mesma. Ditosas as almas que só pensam em amar, Cecília é uma delas, adeus. Efetivamente, a história de Cecília é de grande ensinamento, porque vê-se que ninguém pode ser ditoso se causou desgraça a seus parentes ou servidores. A felicidade existe, não resta dúvida, é uma planta delicadíssima que necessita para seu florescimento a água da abnegação e do sacrifício. Felizes os que sabem amar, porque só os que amam sabem lutar e vencer na rude batalha da vida. Reencarnação e vida da médium espanhola Amália Domingues Soler.